Então, meus amigos, estamos de volta ao grande projeto Erim, falando mais uma vez sobre Ifá. E hoje ficou incumbido a minha pessoa falar o Odifá, o Canarusso. Tenho de salientar, senhores, que o Odifá, o Canarusso, ele é um Odu que é bem extenso e contém grandes informações, pegando desde o campo da saúde e falando até sobre um outro campo, ao qual alguns sacerdotes vêm pecando ultimamente, que é chamado respeito. Para a gente começar a elaborar a fala desse Odu, está falando bem, inclusive, nós devemos primeiro tocar na parte de saúde, não é? O Canarusso é um Odifá onde nasce o terrível câncer de mama. Essa doença é uma doença que ela está causando ultimamente no mundo diversas mortes e também causando no cérebro das pessoas uma espécie de trauma, ao qual a mulher a sofrer a mastectomia, ter seu corpo dilacerado, seu corpo mutilado por uma cirurgia para se salvar dessa doença, vem gerando aí uma depressão muito profunda. O Canarusso é um Odifá que, diferente dos outros Ifás, ele tem uma karmática que é bem negativa nesse aspecto, que é o aspecto de saúde. Ele é um Odifá que fala de câncer, é um Odifá que fala de cegueira e um Odifá que fala de formação congênita, de má formação do feto, de má formação do caráter do ser humano por conta das brigas dos seus próprios pais. Tá? Essa parte do câncer nos seios, o câncer de mama, e falha muito enfático em orientar, no caso, as mulheres, a não deixar que seus parceiros apertem muito forte o seu seio, que mordam os seus seios, né? Mandando a mulher ter, inclusive, um cuidado muito grande com o seu corpo, no caso da prática sexual. Tá? Vamos lembrar, gente, que Ifá, ele é o mapa da vida do ser humano. Por isso, a gente aborda diversos temas que são pertinentes, que são concernentes à nossa vida. No caso da má formação congênita, diz Ifá que por muitas das vezes um mau caráter, um bandido, uma pessoa que se utiliza de drogas, é um viciado, ele tem como culpado, na grande realidade, o próprio pai e a própria mãe. Fala Ifá, através do Canarusso, que é muito importante o momento, o período da gestação de um feto. Diz Ifá que a família ela deve procurar estar equilibrada e a mulher, principalmente a mulher, deve estar pensando em preservar a sua gravidez, preservar a sua saúde, porque tudo que ela sente automaticamente se transfere para o cérebro, para a formação do seu filho, ainda que seja apenas um pequeno zigoto que tenha acabado de ser fecundado. Essa karmática, essa carga energética de briga, de alteração, ela vem de fato a destruir o caráter de uma criança, trazendo também doenças como depressão, epilepsia e outras coisas mais. O Canarusso é um Odifá também que manda a pessoa ter muito cuidado com a saúde das suas vistas, tá? Inclusive, é um Odifá que prescreve para que as pessoas tenham uma orientação boa junto à espiritualidade para que se salve de alguns ossobos. Por exemplo, o Canarusso há de se fazer feitiço para que a pessoa fique cega. As pessoas fazem feitiço para que a pessoa fique cega. Então está falando Ifá que é necessário que a pessoa ela procure um sacerdote, ou de Ifá, ou de Orixá, se consulte e faça os ebós que são pertinentes para que não perca uma de suas visões, porque depois que o leite está derramado, aí, meus amigos, não adianta correr atrás, né? É muito enfático Ifá em dizer que alguns males, eles são da parte da ciência. Nesse Odu, Ifá, ele é muito específico em falar que existem coisas que são da saúde. Por mais que o Babalaô, ou o Santeiro, ou o Lorixá, ou o Alabá, quem quer que seja extremamente conhecedor de magia, ele não vai fazer a perna de uma pessoa que tem deficiência crescer.
ou fazer uma pessoa que perdeu sua vista através de uma diabetes severa e teve todos os seus nervos ópticos destruídos por conta da doença, se restaurar. É um tanto quanto complicado, viu? Vamos abordar agora também um outro tema, um outro tópico, não é? Dentro desse outro tópico, é importante ressaltar que o canarosso é um odifá também, que tem um refrão que diz que quando o flamboyant crepita e floresce, ele está avisando de epidemia e de mortandade. Então esse odifá, dentro da perspectiva de uma letra do ano, ele denota inclusive um ano como o ano que nós estamos passando agora. Um ano de epidemia, de morte de crianças, de morte de adultos. É um odifá que nós devemos estar sempre alerta, porque ele tem uma karmática de sofrer maldições impostas pelo próprio Deus, maldições que são impostas por Olof. É um odifá que ele diz que nós precisamos, de fato, ter atenção ao nosso culto religioso, ter atenção à medicina do ser humano, para que, eventualmente, tenhamos a possibilidade de nos salvar dos males que existem no mundo. Por um outro lado, já está falando Ifá, o canarosso, que é importante por conta de uma coisa chamada olho grande, de uma coisa chamada inveja, falando de uma forma bem popular para que fique claro, que nós tenhamos cuidado com o que nós venhamos a falar. O canarosso é um dos outros Ifás que diz assim: fale tudo que vai fazer, tudo que irá acontecer, fale todos os seus projetos para as pessoas de forma contrária, para que você consiga ter êxito. Entra naquele velho ditado popular que diz que o olho grande, por muitas vezes, ele vem do lado, vem da própria família, de um irmão, de um pai e, eventualmente, de um parente, ou mesmo daquela pessoa que é invejosa, que toma conta da sua vida. O canarosso diz para que proteja essa informação a todos os custos. Falar nisso, contar um pataquim muito rápido desse odifá que fala da nudez. Existia um rei que ele estava muito apaixonado por sua mulher e ele foi se consultar com Orunmilá. E Orunmilá, através de um Oxodê, falou que esse rei deveria fazer uma obra para que mantivesse seu casamento, e o rei, por estar cego de paixão, comentou com a mulher e não foi fazer essa obra. Deixou o ebó de lado, não deu tanta importância. E esse rei, ele tinha um empregado, e ele, como ele estava extremamente apaixonado, ele falava sobre a sua intimidade, sobre como era o corpo da sua mulher, sobre o desempenho que essa Obirim tinha com ele no seu ato de oficalantrupo, no seu ato nupcial. E o empregado falava: olha, meu senhor, não quero saber dessas coisas. E o rei insistia em dizer, e como ele percebeu que o empregado era discreto e o empregado falou que não queria saber, ele insistiu para que o empregado olhasse para a própria mulher dele, querendo exibir a esposa, que era muito bonita, para o empregado. E o empregado falou: meu senhor, a mulher que exibe o próprio corpo, ela também está se desfazendo da sua honra e do seu caráter. Eu prefiro não ver. E de tanto o rei insistir, o empregado foi ver a núpcia que o rei teve com a própria esposa através de uma flesta. Né? Chega nesse momento, por estar encabulado e nervoso, o empregado fez um pequeno ruído. E a esposa logo percebeu que ele observava pela janela e percebeu também se tratar de uma artimanha do seu próprio marido. E, ficando indignada, resolveu se vingar, porém tudo em silêncio. Ao amanhecer do dia, no dia posterior, ela chamou esse empregado e falou para ele: preferes morrer ou preferes matar o rei e me assumir como sua mulher? Logo, o empregado, de forma alguma, rechaçou ou recusou o fato de matar o rei e assumir a sua esposa, e assim foi feito. E aí ele teve o direito, de fato, de ver aquela mulher nua, porque a mulher passou a não ser mais do homem morto, para ser daquele homem que estava posto, que deu o golpe no rei, apoiado pela própria esposa. Então, esse odifá ele corrobora para que tenhamos, de fato, secretos, para que tenhamos, de fato,
segredo para que mantenhamos a nossa boca fechada sobre as coisas boas que nós eventualmente venhamos a ter em nossa vida. O Canarusso, ele adverte a todos nós para ficar calado, porque em boca fechada não vai entrar mosca, por mais que esse refrão esteja em um outro. Vamos passar ao próximo tópico? Origem do saber. Nesse tópico, Ifá é enfático em dizer que muito mais vale uma boca fechada e bons ouvidos do que aquele papagaio que escuta e repete tudo. Quem muito fala, muito erra, diz Ifá o Canarusso. Então diz que por muitas das vezes a melhor forma de não aprender nada é querer saber tudo, é querer discursar sobre algo ao qual não domina, ou querer repetir simplesmente sem raciocinar. E isso, infelizmente, tem acontecido muito no nosso país, no culto africanista. Por exemplo, existe uma coisa que se fala muito, fui de candomblé, tenho amor por candomblé, defendo candomblé até os últimos dias da minha vida, mas em caso de candomblé que não existe babalaú no Brasil, por exemplo, ou que Ifá afro-cubano é uma mistura. Sim, de fato, tudo no mundo passou por mistura, tudo no mundo evolui. Não há nada que seja 100% puro, nenhuma religião, inclusive. O tempo ele faz o favor de trazer modificações. Fica muito feio para sacerdote estar falando mal de sacerdote. Então, o interessante é a gente aprender mais sobre as culturas, ficando talvez um pouquinho mais calado e aprendendo, se aprimorando com relação a essas coisas. Esse defeito também pertence a nós como sacerdotes. Muitos sacerdotes de Ifá, seja de uma mitologia, não vou dizer mitologia, mas vou dizer de uma origem, né, do Ifá tradicional, Xexelabá, nigeriano, no nosso Ifá afro-cubano, tá? Que acaba tendo um olhar, se debruçando sobre a nossa cultura brasileira de religião africanista com críticas. E, no entanto, não passou lá por dentro e não tem conhecimento do grande teor, do grande conteúdo que as religiões de matriz brasileiras, de matriz africanas, mas que são brasileiras, têm. E acabam fazendo aí um pré-julgamento. Isso também é extremamente terrível, por isso o Canarusso fala, o Orumilé específico, não julgue. E se você achar alguma coisa que esteja errado, não dá para consertar o mundo. Nós, babalaús de uma tradição ou de outra tradição, podemos contribuir e melhorar. Não é simplesmente tentar destruir uma religião. Não é simplesmente tentar dizimar um povo ou uma crença. Tá? Se eu falei povo, eu falei errado. É um povo ou uma crença. Por conta de vaidade ou interesses escusos que não cabe a mim aqui falar nesse momento. Eu peço para que todos nós, aús, olorixás, alabás, sacerdotes de orixá, sacerdotes de Egum, sacerdotes de Ifá, coloquemos a nossa mão sobre a cabeça, que eu sou para alguns, mas nem para todos, e reflitamos sobre a postura que nós estamos tendo com relação à cultura religiosa alheia. Orumilé específico, vá e faça o que veio. Então, o nosso povo, aqui no Brasil, a diáspora de Cuba, a diáspora brasileira e o culto original merecem todo o respeito possível. O Canarusso também é um Odifá que diz que por muitas das vezes pessoas que têm uma boa oratória conseguem, um exemplo aqui, como Adolf Hitler, conseguem movimentar massas, por mais que o intuito não seja um intuito 100% benigno. Então, às vezes, a pessoa ela domina uma boa oratória, domina relativo conhecimento, e no meio de pessoas que são cegas, ou no caso, são leigas, a pessoa que tem um olho, ela se faz rei. É necessário, gente, vocês sempre, ao adentrar no culto, ao conhecer o sacerdote, fazer aí uma investigação, experimentar, colocar o pé primeiro, ouvir falar sobre, para que lá no futuro não sofra o ossobo de ter escolhido aí um mau sacerdote, um mau padrinho, ou estar recebendo
uma má orientação. Bem, o Canarusso fala também de uma guerra que existiu entre Xangô e Omulu. Xangô já havia dado esse reino para Omulu, e aquele reino estava em paz, e aí gerou uma guerra enorme entre duas potências, entre dois orixás, e Omulu, Babaloaê, havia recebido Xangô bem em sua terra, e ele tentou fazer ali um golpe de estado. É um orifá que preconiza também que não confiemos em qualquer um dentro da nossa intimidade, não confiemos em qualquer um dentro do nosso âmago, da nossa família, do nosso seio. Tenhamos cuidado com o que, na verdade, com o mal que a pessoa pode fazer, viu? Hoje, gente, para não me estender muito, eu gostaria muito de falar mais coisas sobre o Canarusso. Eu vou encerrar por aqui porque a gente tem um tempo que ele é um pouco reduzido para o vídeo, inclusive não ficar maçante, não é? Então a gente vai ficar para uma próxima aí, tá bom? Iboru, Iboa e Boxixi, até mais, quando a gente saber.